Olá, 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 tudo bem? Vamos falar do céu da semana? Começamos com uma lua crescente hoje, logo, acredito que foi de madrugada, 3h30, 4h30 que começou. Estamos na temporada canceriana, então, né, estamos num momento mais emotivo, mais, não é recluso que eu quero falar, mas reservado, um momento de resgatar processos familiares, até de mais vontade de estar com a família, de reavaliar processos de subsistência, de autoproteção, né? Então, todos esses 30 dias da temporada canceriana, elas nos trazem para esse olhar, né? Para entrar em contato com os nossos próprios sentimentos. Às vezes, alguns sentimentos, algumas emoções ficam muito exacerbadas para a gente poder olhar para elas com um pouco mais de claridade, né? Porque o sol tá passando por cima disso. Então, pra gente poder dosar um pouco mesmo, sabe? Né? É um momento muito bom também pra gente perceber quando a gente tá dando demais e recebendo menos em contrapartida. Quando eventualmente pode ter pessoas se aproveitando de nós, tá? Às vezes pessoas que a gente não tá dando a devida atenção. Então, tudo isso, na verdade, são momentos, né, para a temporada canceriana. E com a lua crescente em Libra, né, que forma uma quadratura, então a lua ela vem trazer o levar em consideração o outro mesmo, sabe? Mensurar, né? Investir em buscar equilíbrio, em buscar harmonia, diplomacia em relação a esses relacionamentos, principalmente relacionamento de um para um, né? Porque Libra fala muito desse relacionamento de um para um. Eu acho que eu não me apresentei. Eu sou dessas, gente. Eu sou a Dan Moraes, alquimista do canal. Se você ficou comigo já até aqui, acho que talvez você já até conheça quem eu sou, né? Aqui nós falamos de tarô, nós fazemos tiragens de tarô, inclusive eu vou tirar umas cartinhas aqui, mas também eu vou trazendo os outros conhecimentos que eu tenho, os outros compartilhamentos aos poucos, né? Tô começando a introduzir astrologia, daqui um tempo vou começar a falar de livros também. A ideia é que a gente tenha um clã aqui, onde possa ter assuntos que nos levem ao autodesenvolvimento. E aí, com essa lua crescente, né? Temporada de lua crescente, principalmente para nós mulheres que a gente oscila mais, né? Durante o mês, vamos dizer assim. É uma temporada da gente investir em algo que já está em andamento, tá? Temporada de lua crescente. Isso serve para os homens também, mas nós mulheres a gente acaba entendendo melhor como é que isso funciona. Se a gente se observa, claro, né? Se a gente se observa o nosso ciclo, se a gente observa o nosso humor no decorrer do mês, como que tá a lua em relação a esse humor. Quanto mais observação a gente tem, mais informação a gente tem para poder utilizar na nossa vida. E junto com tudo isso, né, a gente tem alguns aspectos bem interessantes, né? Netuno começa a retrogradar na quinta-feira, né? Então ele já tá lá em Peixes há alguns anos, né? Ele vai retrogradar de novo em Peixes, que é a casa dele. Então pode ser um momento onde a gente precise ficar muito atenta às circunstâncias que vão aparecer pra gente, tá? Porque é um período que pode tanto trazer confusão para nossa mente, para os nossos sentimentos, pra gente, às vezes a gente pode achar que gosta e deixar de gostar e perceber na verdade que a gente não gosta tanto assim. A gente pode achar que não gosta e se surpreender e perceber que gosta. E isso eu tô falando de outra pessoa, tô falando de uma situação, tô falando de, né, de sentimento mesmo, sabe? A gente pode descobrir uma admiração pela gente também, só que assim, vai retrogradar e isso vai fazer com que a gente tenha que ficar muito atento para as confusões também, tá? Tanto Netuno quanto Peixes, eles regem as doenças mentais, doenças psiquiátricas, tá?
você fazer coisas enganado, você ser enganado, sabe? Você não tá sabendo, você não saber direito onde você tá pisando, sabe? A gente tá falando do mar, né? O mar, inclusive, a gente tá tendo muitas questões em relação ao mar, né? Eu não, não recomendaria ninguém fazer um cruzeiro com Netuno retrógrado, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa respeitar um pouco as forças da natureza, né? O que eu queria falar do mar é que, assim, às vezes no mar tá super calmo, de repente o mar, às vezes ele vira numa velocidade que a nossa cabeça ele não consegue acompanhar. Então o Netuno retrógrado, ele pode pegar a gente meio que na curva, sabe? Você achar que você tá muito seguro num determinado lugar, e aí ele te fazer perceber que talvez esse lugar não seja tão estável quanto você tá acreditando, né? Então a gente tem, né, Urano tá fazendo uma quadratura com Marte, que são assim, é uma conversa bem tensa, tá? Porque Marte ele é o senhor da guerra, mas ele também é o senhor da iniciativa. E Urano é o imprevisível, sabe? Então, dentro dessa confusão, às vezes, de sentimentos, essa evidência de emoções todas que eu venho falando desde o início do vídeo, a gente precisa ficar também muito atento se a gente não tá agindo só para poder proteger essa iniciativa muito individual e pessoal que é a energia de Marte, sabe? A gente tem que. Na verdade, assim, a grande verdade é que a gente não deveria tomar decisões muito definitivas nesse momento. E tomar muito cuidado com a impulsividade, porque eu acho que Urano, fazendo quadratura com Marte, eu acho que é o grande. A grande desafio é a gente não se deixar levar pela impulsividade, sabe? E aí, logo na sequência, Vênus vai começar a fazer essa quadratura com Urano também, que pode dar uma potencializada nos desejos individuais, sabe? No sentido de você acabar agindo, né, sem pensar muito no coletivo e assim, e buscando só uma satisfação pessoal. O que a gente precisa ter os nossos desejos e quereres e satisfações em primeiro plano, mas não a qualquer custo, né? A gente precisa estar ciente em relação aos efeitos e as consequências daquilo que a gente né, daquilo no qual nós somos protagonistas, né? Para que isso não prejudique ninguém, para que isso não interfira negativamente numa escala da qual a gente não consiga controlar, né? Então a gente precisa ficar bem atento em relação a isso. Só que essas exposições, né, porque Marte e Vênus também estão em trígono com Quirón, que evidencia os nossos processos de curas que a gente precisa enfrentar, né? As questões ou do passado, ou corriqueiras, comportamentais, do nosso cotidiano. Então, tudo isso que vai vir à tona, né? Então, eu falei que a gente o ideal não é a gente agir de forma impetuosa. Mas essa motivação para agir de forma impetuosa, né, que vem junto toda a parte sentimental de por que a gente está querendo se defender ou querendo conquistar alguma coisa ou agindo desse jeito, se a gente tiver a capacidade de observar para essas coisas e perceber, né, aonde o nosso calo tá apertando, né? Por que eu tô querendo me defender disso? Por que eu já parti pra agressão? Porque eu ouvi tal coisa, né? A possibilidade também esse trígono, né? Ele tá trazendo essas coisas à tona para que a gente consiga olhar e para que a gente consiga atuar, né? De forma positiva e em busca de um equilíbrio desse nosso interno mesmo, sabe? Eu comigo mesmo, né? Cada um consigo mesmo. Então, e Saturno tá fazendo um trígono com o Sol essa semana,
que, sabe essa coisa, toda essa parte emocional que eu falei, né? Essa clarear, né? Porque o câncer também é o signo que tá mais embaixo, né? Ele rege a base da mandala astrológica. Então, naturalmente, né? É um signo de caverna, de recolhimento, de coisas de autoproteção mesmo, né? De coisas que a gente não quer expor, que a gente não quer que as outras pessoas vejam. E Saturno, ele traz tanto um processo de proteção para essa, né? Porque Saturno, ele é o pai responsável, ele é o pai compromissado, mas ele também é o pai que cobra o resultado do seu processo, né? Então, em função de né, de tudo isso que eu tô falando aqui, de estar um momento muito propício pra gente expor, né, o nosso sentimento, as nossas motivações, Saturno, ele pode ajudar você, apesar dele estar retrógrado, né, também, porque a gente vai, até semana que vem a gente vai estar com todo mundo retrógrado do céu quase, ele tá trazendo ele te ajuda, na verdade, nesse processo, né, com esse aspecto, ele te ajuda a olhar de forma responsável pro que você tá sentindo, né, e dar uma segurada um pouco no processo de vitimização natural da energia de câncer, tá? E isso não é só para cancerianos que eu tô falando aqui, não, tá? Porque sob a temporada canceriana, todo mundo pode escorregar pra vitimização, pra, sabe, supervalorizar o que tá sentindo e até se colocar no lugar de egoísmo também, sabe? Apesar do egoísmo ser mais uma energia leonina, toda vitimização tem um ganho secundário, né? E eu ouvi uma história esse final de semana de uma conhecida que tá passando por alguns desafios na vida, mas, gente, quem não os tem, né? Sabe, ela tem enteados, ela tem um filho adolescente, ela tá com uma questão financeira. Poxa, é natural, né? Você ficar atento, não preocupado, mas ficar atento quando acontece um monte de situação assim que você precisa lidar. Só que essa pessoa canceriana, olha só, né? O que a revolução solar não faz, né? Eu fiz para os cancerianos que estão me ouvindo aqui, eu fiz um vídeo de feliz aniversário, fiz um vídeo de Inferno Astral de Leão também, que eu falo um pouco sobre isso, né? Que o sol passar em cima do nosso sol é um momento de renascimento pra gente, sabe? Então é natural, às vezes, no Inferno Astral, a gente ficar se sentindo pressionado, porque é um movimento que o sol tá falando assim, ei, e aí? Você vai continuar levando pra frente todas essas coisas aí que você tá, entendeu? Que não te levam a lugar nenhum, né? Então você precisa matar isso, né? Você precisa se livrar disso tudo, né? O Inferno Astral é como se fosse uma TPM para nós mulheres, né? É um momento da gente colocar na balança mesmo e colocar no lixo aquelas coisas que não estão nos contribuindo. E aí essa pessoa, ela tá entrando numa vibe de vitimização, né? De tipo, ai, porque se eu não tivesse mais aqui os problemas acabavam, né? Sabe? Aquela coisa de eu vou acabar com todos esses problemas, como se você cometer algum ato nocivo contra a sua vida, né? Para não falar palavras aqui que podem apitar alguma coisa aqui no YouTube. Se você, né, cometer algum ato nocivo à sua vida, como se isso fosse resolver algum problema, né, gente? Vamos acordar, vamos, sabe? E a gente precisa ficar muito atento, porque existe um ganho secundário, né? Na verdade, uma pessoa que fala essas coisas, ela não tá afim de fazer nada disso que eu tô falando, entendeu? Ela quer, na verdade, atrair a atenção das pessoas que não estão fazendo o que ela quer que essas pessoas façam, sabe? Então, a ideia não é que, não, esses problemas vão acabar se eu não estiver mais aqui. Não, muito pelo contrário. Você está querendo atrair atenção para que as pessoas comecem a fazer o que você quer. E aí você não tenha que lidar com nenhuma quebra de paradigma, com nenhuma mudança de olhar, sabe? Então, a gente precisa ficar muito atento, sabe?
E ter consciência, né, gente? Ter responsabilidade, sabe? Sobre as coisas. A gente, né, fica pensando, ó, tô começando a mexer no baralho aqui, ó, 8 de copas já pulou aqui, né, pra essa semana, né? Vou tirar umas cartas aqui pra energia geral, assim, pra todo mundo, tá? Dentro dessa energia astrológica que eu descrevi aqui, eu vou tirar uma carta pra que a gente não seja pego no contrapé, vamos dizer assim, entendeu? Todas as energias, assim, não tá fácil, tá? O primeiro semestre desse ano, ele tá bem tenso, ele tá bem desafiador, muita coisa acontecendo, aí agora os planetas todos ficando retrógrado, né? A gente já tá com Saturno e Plutão retrógrado, aí Netuno entra essa semana, Urano semana que vem, se não me engano, então assim, todos os planetões, os planetas mais pesados, os que mais mexem com a gente de forma, como que eu posso dizer? Geracional mesmo, planetária, sabe? Esses planetas, eles são os que mais mexem de uma maneira coletiva com a gente, sabe? Então, ninguém sai ileso, sabe? Você pode até não sofrer tanto, né? Você ter uma... Quem tem muita necessidade de controle e que não gosta muito de ter que se adaptar às coisas, sofre mais, né? Na vida, de uma maneira geral. Porque a gente não tem controle, né, gente? As coisas são a impermanência, né? A coisa... A mudança das coisas. E se a gente não tiver aberto a isso, a gente não, né? A gente vai ficar sofrendo, vai ficar dando murro em ponta de faca, batendo cabeça, sabe? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência de que o nosso querer é muito pouco relevante de maneira universal. Essa é a grande verdade, tá? Então, nós somos co-criadores, sim. Só que a gente... Não é a nossa vontade que faz as coisas acontecerem, sabe? Bom, vamos lá aqui. Mais uma carta para poder fechar essa nossa conversa. Fundo do baralho é a Imperatriz, tá? 8 de copas que eu já mostrei, 7 de ouro, As de ouro, 10 de paus, 2 de copas, a morte e o 8 de espadas. Bom, dentro de tudo isso que eu já falei, ó, não se contente com pouco, mas também não fique cultivando coisas que você não pode manter, tá? Assim, sabe, você querer ficar brigando por coisas que às vezes já estão se esvaindo e você ainda fica naquela tensão e segurando e querendo fazer as coisas acontecerem, sabe? Seja um pouco mais grato por todos os processos, né? O 7 de pentáculos, eu sempre falo aqui que é uma carta de uma frustração, de um mimimi, que tá muito relacionado à energia canceriana, tá? Acredite em novos começos, né? Acredite que processos de morte e renascimento, eles têm que acontecer, tá? E não necessariamente vão ser fáceis, tá? Porque a gente tem um 10 de paus aqui, a gente tem um 8 de espadas. Então, 10 de paus, ele diz que, assim, vai ser um processo eventualmente cansativo, vai ser um processo que vai demandar esforço, cansaço, tá? Mas precisa se desprender dessas amarras, dessa prisão, aceite ajuda, tá? Mas não no sentido de pressionar a pessoa a se manter ao seu lado, tá? A Imperatriz, ela, no fundo do baralho, ela indica aqui que, assim, coisas novas estão para nascerem, assim como eu coloquei aqui do As de ouro. Coisas novas estão para nascer, acredite no inesperado, acredite, né? A mãe, ela carrega 9 meses o bebê e ela não sabe como é que é a carinha dele. Tudo bem que agora tem umas ultrassom que dá pra você ver, mas os bebezinhos que aparecem naquele ultrassom é tudo igual, né, gente? Vamos combinar, sabe?
né? Você só vai, e aí quando ele nasce, ainda ele tem uma carinha toda meio, né? Não dá pra você saber a carinha dele mesmo, só depois de uns 3, 4 meses que o neném você consegue ver, é o narizinho de fulano, é o olhinho de Beltrano, entendeu? No começo você não consegue ver, mas ela já investe naquele nascimento, sabe? Então, é o investir no novo sem pressa. Esse é o recado para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!